Olá! E hoje vamos dar continuidade ao capítulo 20, que se chama Casa Espírita Orientada, Fortaleza Bem Guardada, os drogados traficantes. Então ele vai falar de dois assuntos nesse único capítulo. No vídeo anterior nós começamos a ler, mas aí ficaria muito longo porque é um capítulo muito extenso e eu decidi dividir em dois. Então hoje nós vamos dar continuidade neste capítulo que é o maior do livro. Então vamos lá? Então o Luiz Sérgio, ele terminou falando sobre como funciona a casa espírita. O irmão, o Honor, ele estava explicando para o Luiz Sérgio como funciona a casa espírita. Eu vou voltar no trechinho final, aonde eu parei de ler, para a gente recapitular e continuamos no capítulo. Então, o Luiz Sérgio pediu: Irmão Honor, explique direitinho. O espírito chega, faça a sua ficha. Ele é sempre trazido por alguém, não? Sim, pelos socorristas e os suicidas pelos encarregados desses irmãos. Vamos, Luiz e Alice, imaginar um hospital da Terra. O doente chega e é atendido. Se o caso é simples, ele volta para casa. Se é grave, é internado. Assim é uma casa espírita. E vamos continuar. Se o irmão chega, às vezes revoltado, atacando a tudo e a todos, é levado a um departamento onde recebe as gotas sublimes do Evangelho e daí encaminhado aos grupos preparados e aptos ao trabalho de esclarecimento. Outros, como os suicidas, espíritos sofredores e não obsessores, frequentam os grupos capacitados. Os doentes, aqueles que desencarnaram portando doenças graves ou lesões periespirituais, são conduzidos aos grupos onde se reúnem médiuns para concentração e doação de energia. Maus eles não são, mas sim doentes à procura de abrigo. Aí está a diferença, amigo. Existe uma interpretação referente aos tratamentos espirituais. Mal é uma coisa, doente é outra, e há muita confusão sobre isso. Nem todos são doentes, nem todos são maus, e para separá-los existe gente especializada. Um centro espírita bem orientado é um hospital em ação. Os médiuns, enfermeiros de Jesus. Não devem esquecer que trabalho não se escolhe, aceita-se. Os medrosos devem lembrar-se de que uma mesa mediúnica é tão protegida que até ela só chegam os que para lá foram designados. Honor, como é complicada a mediunidade, não? Não, Luiz, é que o orgulho e o egoísmo do ser interferem em qualquer trabalho e muitos ainda acham que quantidade é o mesmo que qualidade. Que antiguidade é valor, que gritos e gemidos de espírito são sinais de boa mediunidade. No dia em que a doutrina for melhor compreendida, o médium será mais humilde. Eu e Alice pousamos nossas mãos nos ombros de Honor e pedimos que fizesse uma prece por todos os médiums. Olha que bonito, gente! Então ele faz essa prece. Jesus, médium de Deus, abraça os teus irmãos que lutam para viver na terra e na espiritualidade, oferecendo o seu corpo para aqueles que deixam os seus nos canteiros da vida. Dá-lhe, Senhor, a humildade no teu coração, a pureza dos teus olhos, a mansuetude das tuas mãos e a firmeza dos teus pés. Dá, Senhor, a cada médium a certeza da tua verdade, porque um médium que deseja servir está acima de qualquer fantasia. Que a força de Deus paire sobre todos os espíritos devotados que lutam pela felicidade dos que os procuram. Assim seja. Terminada a prece,
Despedimo-nos do querido amigo. Alice, olhando bem para Honor, abraçou-o, dizendo: Deus esteja contigo e com todos os seus filhos, irmã. O Honor respondeu. Curvando-se, afastou-se. Segurei a mão de Alice e também dali saímos à procura da doutora Alanda e de Inácio. Não demoramos a encontrá-los. Sorridentes, aproximaram-se de nós. Irmãos, onde estavam? Julgamos até que tivessem esquecido que aqui vieram colher enfoques para aqueles que gostam de estudar o suicídio. Estávamos com Honor, doutor Inácio. Gostaria de observar um suicida inconsciente, aquele que desencarna por bebida e droga. O irmão já teve contato com os drogados, mas já que deseja, Alanda levá-los-á ao pavilhão 23, onde vocês já estão sendo esperados. Olhei Alice como se a missão fosse muito forte para ela. Até logo mais, querida. Deixa de ser bobo, Luiz Sérgio. Eu também preciso dessas aulas. E me abraçou sorrindo. Assim, nos despedimos de Inácio, seguindo Alanda. Ao chegarmos perto do pavilhão, a doutora tocou em nossa fronte, como se ativasse o nosso centro de forças. Senti-me meio tonto. Ela sorriu dizendo, é só emocional. Corei, envergonhado, pensando, deixa de ser palhaço. Seu Metralha, que era o apelido dele. Agora deu para ter chiliques? Ainda bem que levas tudo numa boa, falou Alice. Dr. Herman nos recebeu. São os garotos que vieram da faculdade para estudar o suicídio? Como vai, doutor? Somos nós mesmos. Primeiro entre você, Luiz, ali, naquela cabine azul. Os enfermeiros examiná-lo-ão para ver se o irmão tem condição de se aproximar dos doentes. E ele pensou, né? Meu Deus, não posso fraquejar, todos esperam muito de mim, principalmente meus leitores. Olha que fofinho, gente. A doutora Alanda, captando minha aflição, segurou meu pulso, murmurando com carinho. Calma, meu garoto, temos muita fé em ti, não irás decepcionar ninguém, disso temos certeza. Bom, lembrem-se que alguns espíritos são capazes de ler, de se comunicar pela mente com outros espíritos e até com encarnados também, né? Então, foi isso que aconteceu aqui. Benditas as palavras pronunciadas com amor. Apertando a mão da minha amiga, dirigi-me para a cabine. Lá, 3 enfermeiros me esperavam. Um colocou sua destra no meu frontal, outro a mão no meu cardíaco e o último no início da cervical. Então, o frontal, o cardíaco e o início da cervical. Ele está falando dos chakras, tá? Os centros de força. Deixa eu ver onde eu parei. Senti-me tão bem. A luz azul me fez ver as estrelas que saíam das mãos dos enfermeiros de Maria. No início, desejava tudo observar, mas logo cerrei os olhos e descobri um mundo maravilhoso das cores. Então orei por todos os irmãos que lutam nessa área da medicina futura. Quando saí dali, senti-me novo. Era como se tivesse renascido. Reencontrei Alice, que também recebera tratamento. A doutora Alanda já não estava ali, mas o doutor Herman nos esperava. E foi ele que nos levou até o pavilhão onde presenciávamos as cenas que, a seguir, serão registradas. As paredes da enfermaria se nos apresentava como se fossem metálicas. No local, corpos retorcidos, como se tivessem sofrido acidentes. Homens, mulheres e crianças esfumaçados, perispíritos esponjosos, alguns nem se locomoviam, rolavam no chão. Aí compreendi por que eu e Alice precisávamos estar equilibrados. Notei que as placas funcionavam como aquecimento. Alice perguntou, Luiz, por que estão isolados aqui? As paredes isolam de alguma coisa, Luiz Sérgio respondeu. Será que dos obsessores?
Um dos enfermeiros, o Josué, logo nos confirmou. Estes seres são tão dependentes da droga que, se deixarmos, eles se ligam com as falanges que operam no mundo físico, emanando as vibrações dos dependentes encarnados. Muitos deles já alimentaram alguns desencarnados e foram isolados dos seus algozes. Estes, revoltados, procuram-nos sem cessar. Não estou entendendo. Encontrei vários viciados nos postos da colônia dos miosotes e eles não eram tão deformados. Por quê? Irmão, inúmeros garotos socorridos por vocês viveram pouco tempo no mundo da droga. Destes, quase todos não só eram dependentes, como também traficantes. Vários possuíam aparência de bobo. Outros rastejavam como se fossem serpente. Fixei as veias daqueles trapos rasgados e percebi que precisarão de um longo tempo para refazerem a veste do espírito. Veste que deverá estar em boas condições, porque do contrário, o corpo físico apresenta-se-á deficiente. Fitei uma das garotas e fiquei acabranhado. Os órgãos genitais apresentavam deformações horríveis. Ali se encontrava uma traficante que, de uma maneira estranha, levava os iniciantes a se drogarem com alucinógenos bem fortes. O órgão genital era uma enorme ferida que a corroía. A jovem gritava sem cessar. Alice quis socorrê-la, sendo contida por Josué. Não podemos prestar ajuda, irmã. Eles mesmos formaram o plano onde se situam. Deus, como Pai, conduziu-os até aqui, onde agora estão sendo tratados. Mas não vemos ninguém por aqui executando-os. E eles parecem com fome. Todos estão sendo socorridos. Esperem mais um pouco e verão como são tratados. Olhei aqueles seres amontoados, crianças, jovens e velhos, que, pensando aproveitar a vida, afundaram-se no pântano da dor. Chamou minha atenção uma garota que tinha a narina toda corroída. Víamos como se fosse uma mosca bem grande, assentada sobre ela, sugando-a. Indaguei a Josué o que representava aquilo, e ele respondeu. O inseto não pode ser retirado, ele alivia a irmã. Comprometeram-se juntos e agora não podem ser separados. Não diga, Josué, que a mosca gigante é espírito. Sim, é a vibração baixa de outro irmão que ali se encontra. Mas se os suicidas aqui estão resguardados com as placas vibratórias, como a mosca penetrou. Respeitamos as duas vibrações. Ninguém separa quem deseja ficar junto. Um dia, a irmãzinha será livre de seu sugador. Fitei aquela morta. Sim, meus irmãos existem mortos. Eles são os dependentes de qualquer vício. O olhar daqueles doentes era vazio. Pareciam ter a língua presa, tal a dificuldade em pronunciar as palavras. As placas das paredes foram mudando de cor. Antes violeta e amarela, agora foram ficando verde e bege. Todos os espíritos esperavam ansiosos aqueles momentos e foram acomodando-se no chão. Alguns deitavam de barriga para cima, cerrando os olhos. Uma música suave fez-se ouvir, enquanto uma voz recitava preces. Procurei a garota da mosca e fiquei feliz. O inseto não se encontrava mais na narina ferida. Desaparecera. As placas agora estavam azuis, de um suave matiz, nunca visto por mim. Todos os irmãos adormeceram. Convidados, fomos a deixá-los, mas antes reparei que as placas das paredes haviam sumido. Em seus lugares, vimos uma pleiade de espíritos luminosos,
lutando para curar aqueles estropiados da vida, os retardatários irmãos de Jesus. Acenei para eles dizendo: olá, amigos, e obrigado por contar com suas mãos estendidas. As lágrimas molharam meu rosto. Josué, Alice e eu nos abraçamos. Como é bom saber que todos nós temos sempre alguém ao nosso lado, empenhando-se para que não erremos eternamente. Olhem que coisa mais linda! O pior criminoso é socorrido por Deus. Poderá levar muito tempo, mas um dia compreenderá o quanto é amado e aí deixará de errar tanto. Josué, quantas vezes ele recebe o tratamento dos bons espíritos? 3 vezes ao dia. Só assim consegue resistir a tanto sofrimento. Há quantos dias os irmãos suicidas estão aqui? Dias, Luiz Sérgio? Muitos deles há mais de 20 anos. O que? Tudo isso? Sim, irmão. E muitos anos ainda irão ficar. Eles estão bloqueados pela droga, não são donos de si. Soltos, serão presas de mentes más. Por isso, voltaram à condição de crianças, resguardadas pela mãe querida. Existe alguma maneira de trazê-los para cá? Algum pistolão, queres dizer? Não chega a tanto. Só quero saber o que é necessário fazer para que sejam socorridos. As orações, seus nomes pronunciados em preces, vão formando uma rede vibratória e por mais que a entidade esteja com organizações umbralinas, ela é socorrida pelos abnegados lanceiros. Então, Josué, se um jovem suicida todos os dias for lembrado em prece, será socorrido onde estiver? Sim, as preces formam um elo e este elo dar-lhe-á a condição de ser encaminhado para cá ou para outro local de socorro. Obrigado, Josué. Espero revê-lo. Alice sorriu para o amigo e dele nos despedimos. Paramos à porta do pavilhão, onde estava escrito: que o Senhor da paz, que o Senhor da paz vos dê a paz, em todo o tempo e por todos os modos. Que o Senhor esteja convosco. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Olhem que bonita esse final, né? Vai dar tempo de ler o próximo capítulo. Então vamos lá, eu só gostaria de ler de novo essa frase. Como é bom saber que todos nós temos sempre alguém ao nosso lado, empenhando-se para que não erremos eternamente. Muito bonita essa frase, né? E vamos para o capítulo 21. Suicidas pelo sacrifício. Doutrina espírita. Farol, alicerce, asa. Alice e eu caminhávamos em silêncio. A dor, sempre que a presenciamos, toca-nos bastante. E naquele pavilhão ela era bem viva. Enlacei a jovem amiga que me sorriu perguntando: e agora, Luiz, onde iremos? Vamos até Inácio e a doutora Alanda. Eles é que irão determinar. Confesso que estou ficando cada vez mais curioso. Quem diria, hein, Luiz Sérgio, que existem tão variados casos de suicídio? Só lembrando, pessoal, esse hospital, ele é um hospital de socorro dos suicidas, então ele se situa no umbral. Vamos nos lembrar disso. Vamos até... quem diria, hein, Luiz, que existem tantos variados casos de suicídio? Encontramos no Livro dos Espíritos o Luiz Sérgio falando: boas explicações. Pena é que poucos procuram a verdade nessa obra tão completa. Encontramos na pergunta 957 quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito. Resposta: as consequências são muito diversas, não há apenas fixadas.
e em todos os casos são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros em uma nova existência que será pior que aquela pela qual interromperam o curso. Todas as respostas do livro dos Espíritos merecem ser lidas pelos estudiosos. É o Luiz falando. Luiz, mesmo aqui, quantos casos já presenciamos, cada qual em situação bem diferente? Dr. Inácio nos sorriu quando chegamos. Como estão passando, irmãos? Satisfeitos com o aprendizado? Viemos agradecer ao amigo e nos colocar às ordens para os novos estudos. Estávamos exatamente esperando por vocês. No pavilhão 30, há 2 casos que merecem ser estudados. Se desejarem, pode dar uma caminhadinha até lá. Podemos ir agora mesmo ou necessitamos de autorização? Aguardem um pouco mais. Irani irá levá-los. Ele conhece bem esse setor. Sentamo-nos eu e Alice e confesso que nem posso narrar o tempo que ali passamos. Sei que devo ter dormido um pouco porque me senti reconfortado ao ser despertado pela voz de Inácio. Irmão Irani, desejo que levem os meninos ao pavilhão 30. Muito gentil, convidou-nos a acompanhá-lo, o que fizemos de bom grado. Lá chegando, recebemos um passe de reequilíbrio e só depois fomos introduzidos na câmara de tratamento, onde 4 corpos jaziam imóveis. Aproximei-me, os irmãos gemiam bastante. Os corpos perispirituais, bem queimados, apresentavam feio aspecto. Era como se estivessem cobertos de piche. O tratamento consistia em aplicar passes reconfortantes, mas mesmo assim, eles não se acalmavam. Fiquei penalizado. Dos corpos escorria um limo preto, gelatinoso. Não resisti à curiosidade e perguntei: como se suicidaram? Desejando chamar atenção para uma determinada situação, untaram o corpo com uma substância considerada por eles sagrada e depois se sacrificaram. Hoje lutam para ser livres do martírio, mas por mais que se esforcem, concentram a mente no momento dramático do suicídio. Essa foi a resposta do Irani, tá? Presenciamos os médicos, através da força mental, adormecer-lhes a consciência, que, atormentada pelo remorso, martirizava-lhes o corpo. Eles me pareciam fumegantes, indaguei. Há quantos dias eles se encontram aqui? Irani olhou-me curiosamente, talvez surpreso pela tola pergunta que eu fizera, mas respondeu: dias, menino, eles estão aqui há muito tempo. A moça há 20 anos, o rapaz há 8, o velho há 30 e o garoto há 26. Meu Deus, e eles sofrem esse tempo todo? Sim, Luiz Sérgio, o sofrimento foi plasmado através da própria vontade. E por quanto tempo eles ainda ficarão aqui? Dependerá da vontade de cada um. Já acolhemos espíritos na mesma situação, que só permaneceram aqui 3 anos, outros mais de 30. No livro da vida, somos donos dos nossos escritos, e eles grafaram a palavra dor de uma maneira bem profunda. Os enfermeiros aplicavam passes e faziam a lavagem perispiritual. Antes de deixar o local, fitei-os mais uma vez e estremeci com aqueles gemidos de dor. Ao ganharmos o pátio, senti o calor do sol que beijava os nossos corpos e pedi ao Senhor perdão pelos nossos erros. Alice, com os olhos marejados de lágrimas, disse-me: Luiz, por que o homem não conhece a si próprio? Se todos se preocupassem com a vida, ela seria melhor aproveitada.
Luiz responde a ela: é isso que a doutrina espírita está tentando fazer, irmã. Dar ao homem a chave da vida eterna. Mas a exemplo de tudo o que nos chama à realidade, relutamos em aceitá-la. A doutrina espírita é o farol, o alicerce e a asa, porque nos clareia o caminho, firma os nossos passos e nos dá a liberdade. Aceitá-la é renunciar a nós mesmos. É isso aí. Um dia chegaremos lá. Luiz Sérgio responde: assim espero. E hoje terminamos a nossa leitura dessa forma, falando um pouquinho. Primeiro ele falou, dos irmãos que se comprometeram por causa do uso de drogas, e depois desses outros irmãos que se comprometeram por uma espécie de sacrifício. Tanto é que o capítulo se chama, Suicidas pelo Sacrifício. E não há muito o que dizer, acrescentar. Como é triste a situação que alguns de nós se colocam por não nos conhecermos. É isso que Alice fala no fim, porque o ser humano não se conhece. É por isso que a nossa doutrina prega tanto o autoconhecimento, a reforma íntima. Finalizamos esse capítulo. Estamos quase chegando ao fim do livro, já estou com saudade. Esse livro nos faz olhar diferente por esses irmãos e para a vida. Eu espero que vocês estejam aprendendo tanto quanto eu e gostando tanto quanto eu. Vejo vocês no próximo sábado. Fiquem com Deus. Até breve.